Este é Gana, uma pequena nação africana que já lutou com uma taxa de pobreza impressionante de 53%. De alguma forma, eles esmagaram a pobreza, reduzindo-a para apenas 7,9% no final de 2019. Gana estava indo tão bem que o Banco Mundial a descreveu como a estrela brilhante da África. Mas as coisas mudaram rapidamente. A brilhante estrela africana foi amaldiçoada por dois fatores. Primeiro, seu próprio governo, e segundo, a China. A China não só devastou a economia, como também atingiu as linhas de vida do povo ganense, tudo para seus próprios ganhos egoístas. Basta olhar este clipe de Nani Kwame Bediako, líder de um partido político em Gana, criticando a China. Não foram os brasileiros que destruíram o Brasil. Permitimos a entrada de milhões de chineses no nosso país e eles mineram 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora todas as nossas águas estão envenenadas. Economicamente, Gana está em uma situação crítica, com a dívida pública atingindo um nível alarmante de 92,7% do produto interno bruto no final de 2022. Isso é muito alto para um país em desenvolvimento que luta com baixo desempenho econômico. A taxa de pobreza está novamente disparando, e espera-se que dispare para 34% até 2025. Gana está gastando impressionantes 33% de sua receita anual somente em pagamentos de juros. O caos tomou conta do país mais uma vez. Vamos entender como a China entrou em Gana, como a estrela brilhante da África foi destruída e, principalmente, qual foi o ganho da China com isso. Para compreender as ações atuais da China em Gana, é necessário primeiro entender um pouco sobre a história ganense. Como muitos países africanos, Gana tornou-se independente do domínio colonial em 1957. Mas os anos seguintes foram cheios de guerras civis e caos político. Apenas na década de 90, Gana finalmente alcançou estabilidade com um governo democrático. Entre as 54 nações africanas, Gana se destacou como uma das poucas que encontrou um caminho para o desenvolvimento, priorizando o crescimento nacional. Em 1991, a taxa de pobreza de Gana era de impressionantes 53%, mas, graças ao crescimento e desenvolvimento contínuos, caiu para 21% em 2012, 15,9% em 2016 e um impressionante 7,9% no final de 2019. Manteve-se em um dígito até a pandemia chegar em março de 2020. Como eles alcançaram esses números milagrosos? O governo de Gana priorizou a agricultura, reconhecendo que a maioria dos ganeses dependia dela para seu sustento. Ao fornecer aos agricultores melhores sementes, fertilizantes e acesso ao mercado a taxas subsidiadas, houve melhoria na produtividade, renda e padrão de vida. Ademais, a estabilidade política favoreceu a prosperidade dos negócios. O foco do governo em privatizações, menor intervenção estatal e reformas econômicas baseadas nas recomendações do Fundo Monetário Internacional teve ótimos resultados para Gana. A educação também se tornou fundamental para o progresso, com ensino básico e médio gratuitos, transformando oportunidades para crianças de famílias de baixa renda. As reformas de saúde apoiaram a população, com a introdução do Seguro Nacional de Saúde em 2003, tornando o atendimento médico acessível e a preços acessíveis. O Programa de Acessibilidade e Acessibilidade de Gana melhorou o acesso a medicamentos essenciais para pacientes em áreas remotas. O Programa Empoderamento para o Sustento contra a Pobreza complementava esses esforços, fornecendo transferências de dinheiro para as famílias mais pobres, oferecendo uma rede de segurança vital. Assim, esses elementos foram cruciais para o fortalecimento econômico de Gana. Estava indo tão bem que o Banco Mundial até descreveu Gana como a estrela brilhante da África. Em 2019, Gana tinha a economia que mais crescia no mundo. Mas em apenas alguns anos, as coisas começaram a piorar. Gana enfrenta a pior crise econômica da sua história. A dívida pública de Gana saltou de 63% do seu produto interno bruto em 2019 para um enorme 92,7% em 2022. As taxas de pobreza dispararam de 20,5% para 34%, forçando mais de 4 milhões de pessoas que não eram pobres antes da doença do coronavírus à pobreza.
Além disso, as perdas de renda atingiram 330 milhões de dólares. O país, outrora conhecido como a Estrela Brilhante, começou a perder seu brilho. Se você perguntar como um país pode conquistar outro país sem disparar uma única bala, o que você diria? Bem, os sábios uma vez disseram que existem duas maneiras de conquistar e escravizar uma nação. Uma é pela espada e a outra é pela dívida. Qual dessas destruiu Gana? Vamos começar pelo básico. A queda de Gana tem duas causas principais: a má gestão do governo e a China, que explorou a política de Gana para endividá-la, são as principais causas. Mas como isso aconteceu? A China é o maior credor do mundo, com cerca de 3 trilhões e 22 bilhões de dólares em reservas estrangeiras. Conseguiu esse dinheiro principalmente através de exportações, pois tem sido o maior exportador do mundo desde 2009, com um superávit comercial consistente. Esse poder financeiro permitiu que lançasse a iniciativa do Cinturão e Rota, em 2013. A iniciativa do Cinturão e Rota visava países pobres, não democráticos, politicamente corruptos e frequentemente ignorados por nações desenvolvidas e instituições internacionais de empréstimo. Mas por que isso? Foi por um motivo bastante simples. Países com governança corrupta e má gestão financeira frequentemente enfrentam dificuldades para obter empréstimos de instituições internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Com poucas opções de credores, eles foram alvo fácil para a diplomacia da dívida da China. Mas para Gana, esse não era o real problema. A governança de Gana era melhor do que a de muitos outros países africanos. A taxa de pobreza de Gana estava em queda constante, e instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estavam dispostos a emprestar dinheiro ao país, sem hesitação. Como Gana se envolveu na diplomacia da dívida com a China? A resposta está nas estratégias prévias de Gana para enfrentar a inflação e a pobreza, ao menos no que parecia medidas em teoria. A economia de Gana enfrentava dificuldades principalmente devido aos políticos gastarem excessivamente, pois o sistema político do país não estava focado em servir e elevar o povo ganense. Os políticos têm priorizado ganhar eleições, manter-se no poder e enriquecer a si mesmos e aliados, independentemente do custo financeiro para o Estado, em vez de outros objetivos. Como resultado, a maioria dos políticos no cargo vê o ciclo eleitoral de 4 anos como um período para garantir a vitória na próxima eleição ou acumular riqueza suficiente, caso percam. Por exemplo, para vencer a eleição de dezembro de 2016 contra o então presidente John Mahama, Nana Akufo-Addo prometeu várias coisas: educação secundária gratuita, com internato, retorno de subsídios para treinamento de enfermeiros e professores, remoção de impostos introduzidos por Mahama e uma fábrica em cada um dos 261 distritos do país. Embora isso pareça bastante bom, na realidade foi um erro. Por quê? As promessas eram irrealistas e insustentáveis financeiramente, pois Gana já estava sob 918 milhões. Cumprir as promessas de campanha de Akufo-Addo pressionou muito as finanças do país. O governo tomou empréstimos significativos de parceiros nacionais e internacionais para financiar programas, pagar dívidas com produtores de energia independentes e compensar perdas de receita devido à redução ou eliminação de 18 impostos e taxas. Surpreendentemente, funcionou. Medidas como educação gratuita, subsídios para combustível e eletricidade, pensões e grandes projetos de infraestrutura diminuíram a inflação e elevaram o padrão de vida. De fato, Gana não estava sozinha. Vários governos ao redor do mundo adotaram estratégias similares para conter a inflação e amparar seus cidadãos. Inicialmente, essa abordagem funcionou incrivelmente bem para Gana. As taxas de pobreza caíram muito e o país foi elogiado por sua gestão econômica. Mas, com o tempo, os gastos de Gana começaram a exceder sua renda, levando a déficits orçamentários maiores. Isso fez o governo depender mais de empréstimos externos. Mas o problema era que Gana não podia pegar mais dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional até que eles quitassem todas as suas dívidas pendentes. Com o crescimento da dívida de Gana, a China interveio com empréstimos por meio da iniciativa do Cinturão e Rota. Contudo, a relação entre China e Gana remonta a mais de 4 décadas, considerando a primeira entrada chinesa no país africano. Lá em 1985, a China ajudou Gana a construir o Teatro Nacional com ajuda sem juros, uma jogada inteligente para fortalecer sua relação.
Já naquela época, a China considerava Gana um ator importante devido aos seus vastos recursos naturais e posição estratégica. E essa conexão inicial abriu a porta para a China se tornar um dos maiores investidores de Gana nos últimos 20 anos. Um exemplo primordial é a famosa barragem hidrelétrica Bui de Gana. A ideia para essa barragem remonta a 1925, quando o geólogo britânico-australiano Albert Ernest Kitson a propôs pela primeira vez. Nos anos 1960, o planejamento iniciou com suporte do Banco Mundial e da Austrália. Mas os planos desmoronaram. Em 1992, a Tractebel Engineering, antes Coane Bellier, realizou um estudo de viabilidade, retomando o projeto. Em 1997, até a Universidade de Aberdeen se envolveu, realizando investigações ecológicas. E em 1999, Halliburton e Brown & Root receberam luz verde da autoridade do Rio Volta para construir a barragem. Mas então, em 2005, a empresa chinesa Sinohydro entrou com uma proposta que Gana não pôde recusar, apoiada por um sério dinheiro do Banco de Exportação e Importação da China. Este projeto foi financiado com empréstimos a juros baixos de United States dólares 270 milhões e comercial de United States dólares 292 milhões, com apenas United States dólares 60 milhões contribuídos pelo governo de Gana. Os empréstimos foram concedidos pelo Banco de Exportação e Importação da China, com carência de 5 anos e amortização em 20 anos. Isso significa que Gana teria uma moratória de 5 anos no pagamento dos empréstimos, proporcionando alívio financeiro temporário. Em seguida, o pagamento seria 20 anos, para facilitar o gerenciamento. E agora vem a parte engraçada. Gana pagou parte deste empréstimo em grãos de cacau. Isso mesmo, grãos de cacau. Agora, esta barragem gera cerca de 400 megawatts de energia e facilita a irrigação de cerca de 30 mil hectares de terra. E então veio outra reviravolta na história de Gana, quando Gana encontrou ouro. Em 2007, petróleo foi descoberto em Gana, trazendo esperança ao país que se uniu aos produtores de petróleo da África subsaariana. O petróleo representava oportunidade, mas também exigia mais investimentos em exploração e infraestrutura de gás. Então, em 2010, Gana recorreu ao Banco de Desenvolvimento da China para um empréstimo de 3 bilhões para financiar projetos cruciais de gás. Isso parece um divisor de águas. Eles encontraram petróleo, obtiveram financiamento e tudo parece ótimo. Mas, como de costume, o sonho não se concretizou. Em apenas 6 anos, o empréstimo enfrentou muitos contratempos. Os projetos atrasaram, a má gestão se infiltrou e o acordo virou um pesadelo burocrático. Consequentemente, Gana cancelou metade do empréstimo. O próximo foi o Porto de Mar Profundo de Tema, outro grande projeto em Gana financiado pela China. Bancos chineses investiram United States dólares 231 milhões na construção, aumentando seu controle sobre a infraestrutura de Gana. A expansão do porto permitiu lidar com navios porta-contêineres maiores e atraiu mais tráfego marítimo, mas aumentou a dependência de empréstimos de bancos chineses e as obrigações da dívida externa de Gana. Superficialmente, não há nada de errado em investir no crescimento de outro país. De fato, esses projetos geralmente reforçam os vínculos comerciais e econômicos entre as nações, mas é aí que a coisa se complica. Em apenas 20 anos, Gana tomou emprestado quase 5 bilhões de dólares de 41 diferentes instituições de crédito chinesas. Isso é muito dinheiro para um país como Gana e veio com muitas condições. Até 2022, Gana devia 1 bilhão e 900 milhões de dólares à China, incluindo 619 milhões em empréstimos garantidos, o que se tornou uma grande dor de cabeça para o país. Um empréstimo garantido é quando um país toma dinheiro emprestado usando algo valioso como garantia. Tipo um acordo de penhora. Se o país não consegue pagar o empréstimo, o credor fica com o ativo prometido. Vamos pegar Angola, por exemplo. Após a sua guerra civil, Angola precisava de dinheiro para reconstruir. Então, eles recorreram à China para empréstimos. Mas em vez de apenas pedir dinheiro emprestado, Angola prometeu pagar usando seu petróleo. Mas como se viu, Gana não tem tantas reservas de petróleo, então negociar em petróleo como Angola não é realmente uma opção. E claro, eles não podem continuar pagando empréstimos em cacau. Mas Gana tem algo ainda mais valioso, que tem sido um divisor de águas por séculos: seus metais e minerais.
De fato, Gana já foi chamada de Terra do Ouro pelos comerciantes, e esse nome ainda se mantém verdadeiro atualmente. Gana possui vastas reservas de ouro, diamantes, hidrocarbonetos e impressionantes 900 milhões de toneladas de bauxita, avaliadas entre 45 e 50 bilhões. E embora eles não possam pagar a dívida diretamente em grãos de cacau, suas exportações de cacau valem muito dinheiro. Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, contribuindo com 20% do mercado global. Isso traz cerca de 2 bilhões em divisas anualmente para Gana e contribui com cerca de 30% das receitas em divisas do país. Então, a China viu uma oportunidade aqui. Em 2019, a China financiou 2 bilhões em redes de ferrovias, estradas e pontes em Gana em troca de acesso a 5% das reservas de bauxita de Gana. E, sinceramente, o que o governo de Gana tinha em mente ao firmar esse acordo? A bauxita é um dos recursos mais valiosos atualmente, sendo o ingrediente-chave para o alumínio que abastece as indústrias de tecnologia e automobilística. Eles podem ter achado que conseguiriam quitar o empréstimo em poucos anos, preservando suas reservas. No entanto, parece que eles subestimaram um fator crítico: negociar com a China, mestre dessas estratégias. Na verdade, muitos desses países têm poucas opções e acabam assumindo dívidas com a China, frequentemente tendo que abrir mão de ativos nacionais importantes. Gana não é o primeiro país a ter seus ativos nacionais ameaçados de apreensão pela China. No passado, temos vários exemplos disso, como a famosa história do porto de Hambantota. É um exemplo clássico de como a China joga o jogo a longo prazo. Se você não ouviu falar sobre isso, aqui está uma breve explicação. A China influenciou o ex-presidente corrupto do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, a construir um enorme porto em sua cidade natal, subdesenvolvida de Hambantota, com pouco tráfego marítimo estratégico. Mesmo sem demanda, Rajapaksa pegou 1,9 bilhões da China para construir o porto. Como previsto, o porto de Hambantota não gerou receita, impossibilitando o Sri Lanka de quitar suas dívidas. E o que a China fez? Intervieram e assumiram o porto por 99 anos. Sim, você ouviu direito. Não 10, não 20, mas 99 anos. E isso não era apenas sobre um projeto fracassado. Deu à China um ponto de apoio crítico no Oceano Índico. Avançando para hoje, a China está jogando o mesmo jogo com Gana. Mesma estratégia, apenas um palco diferente. Por anos, o governo de Gana e os políticos tentaram esconder a verdade sobre seus acordos de dívida com a China. Eles culparam seus problemas econômicos na pandemia e na guerra russo-ucraniana. Embora a pandemia e a guerra tenham prejudicado as empresas e a economia de Gana, na realidade não era o maior vilão aqui. Relatórios indicam que o governo de Gana ofereceu pelo menos 8 ativos nacionais como garantia para a China em acordos de dívida, o que pode ser chocante. Não são apenas pequenas propriedades. Ativos estratégicos como o Porto de Tema, a Corporação de Radiodifusão de Gana, a Corporação de Radiodifusão de Gana, o Aeroporto Internacional Kotaka, Aeroporto Internacional Kotoka e até mesmo a Companhia de Eletricidade de Gana. Empresa de Companhia de Eletricidade de Gana estão em risco. Imagine se a rede de telecomunicações, a eletricidade das casas e infraestruturas cruciais como aeroportos e portos do seu país estivessem sob controle de outra nação. E isso também, um país que costuma aprisionar outros em dívidas. Soa terrível, não é? Imagine os locais caminhando pelo aeroporto ou porto, apenas para encontrarem barreiras chinesas por toda parte. É um pensamento assustador porque não se trata apenas de infraestrutura, mas de soberania. Quando nações estrangeiras controlam ativos críticos, elas têm o poder de influenciar economias locais, decisões políticas e o dia a dia. É exatamente o que ocorre em Gana no momento. Esses não são eventos aleatórios. Tudo faz parte do plano cuidadosamente elaborado pela China para prender países como Gana em um ciclo de dívida interminável. Para aqueles que conhecem o jogo da China, estava claro desde o início. Nunca foi sobre desenvolvimento. A China está na África por 2 motivos principais. Principalmente metais e minerais e também controle geopolítico. Nos últimos anos, metais e minerais se tornaram o maior ativo, impulsionando o mundo da tecnologia para a frente. No ano passado, a Build Your Dreams, uma empresa automobilística chinesa, ultrapassou a Tesla na produção de carros elétricos para quem acompanha o mercado global. Como isso ocorreu? A China é a maior produtora global de baterias de lítio, painéis solares e controla 57,6% do mercado de aço.
Eles também dominam a produção de autopeças e de reparo, além de terem enorme controle sobre terras raras, grafite, tungstênio e germânio, minerais essenciais na produção avançada de chips. Então, a China conquistou todas essas indústrias críticas? Bem, uma das grandes razões é a política de empréstimo colateral da China. Essa política permite que a China assegure metais e minerais de outros países para o futuro. A China está focada nas nações africanas devido à riqueza de recursos como cobre, cobalto, lítio e bauxita. Esses países podem ser subdesenvolvidos, mas possuem algumas das maiores e mais valiosas reservas minerais do mundo. Ao garantir acesso a recursos via empréstimos, a China obtém os materiais necessários e reforça seu controle sobre as cadeias de suprimentos globais, tornando-se uma superpotência tecnológica e manufatureira. É por isso que Gana cair na armadilha da dívida da China não é mera coincidência. A China sempre esteve ciente da riqueza mineral da África Ocidental. Entre 1995 e 2020, a China investiu quase 87 bilhões de dólares na região, oferecendo empréstimos para desenvolver capacidades críticas de energia e mineração. Essa ajuda diversificou as cadeias de fornecimento da China para apoiar seu grande setor manufatureiro doméstico. O investimento direto estrangeiro chinês na África Ocidental foca principalmente em países ricos em recursos para desenvolver infraestrutura. Por exemplo, em 2020, apenas Gana e Nigéria receberam 11% do investimento direto estrangeiro chinês na região, enquanto países menores como Serra Leoa, Senegal, Togo, Gâmbia, Libéria, Benin, Burkina Faso e Cabo Verde juntos representaram apenas 5,6%. Por meio dessa diplomacia da dívida, a China garante acesso a minerais críticos, suprimentos de energia e apoio político em organizações internacionais. A maior desvantagem dos empréstimos chineses é a taxa de juros. Embora os bancos chineses ofereçam empréstimos com juros de 2 a 3%, instituições como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial poderiam fornecer 1% ou menos, fazendo as ofertas da China parecerem menos favoráveis em comparação. Em certos casos, a taxa de juros pode ser superior à cobrada por instituições financeiras internacionais. Pegue o Aeroporto Internacional de Pokhara, no Nepal, como exemplo. O Nepal pegou emprestado United States Dollars, 215 milhões da China, com uma taxa de juros inicial de 2,75%. Contudo, relatórios indicam que o Nepal está pagando este empréstimo a juros de 5%, bem acima do originalmente acordado. De acordo com a mídia internacional, Gana está gastando uma impressionante quantia de 33% de sua receita anual somente em pagamentos de juros. Portanto, se um país está gastando 1/3 de sua receita apenas para pagar os juros, sobra muito pouco para qualquer outra coisa, especialmente para o bem-estar de seus cidadãos. Quando um governo está sobrecarregado com custos tão altos de serviço da dívida, significa que há menos dinheiro para serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura pública, o que afeta diretamente a qualidade de vida da população. Piorando a situação, a inflação de Gana disparou para impressionantes 54%, e a moeda depreciou quase 150% em relação ao dólar dos Estados Unidos da América desde 2020. Isso está afetando muito as pessoas em Gana. Desde mantimentos até gasolina, tudo está ficando mais caro. E as empresas também estão sentindo a pressão. Algumas até estão fechando, levando a cortes de empregos e a um grande caos econômico geral. Mas não para por aí. Empresas chinesas exploram ilegalmente os recursos de Gana, enquanto o país luta para sair da dívida por meio de operações de mineração clandestinas. Nas últimas 2 décadas, o número de mineradores de ouro chineses ilegais em Gana cresceu muito. Entre 2008 e 2016, mais de 50 mil cidadãos chineses se mudaram para Gana, assumindo concessões de mineração em pequena escala e agravando a tensão ambiental e econômica no país. E não são apenas pequenas operações. Grandes corporações chinesas estão assumindo ainda mais controle. De acordo com um relatório recente, o grupo de mineração Zijin da China está prestes a adquirir a Gannan Goldfields em um negócio de 1 bilhão. O real problema é a falta de transparência e sigilo envolvendo os empréstimos chineses.
Muitos governos africanos, principalmente os com escassez de recursos, estão contraindo empréstimos sem compreender plenamente as implicações. Os credores chineses estão no controle, e é aí que a situação se agrava para os países pobres. Esses acordos de empréstimo costumam ser extremamente complexos. E esses contratos podem ter cláusulas ocultas como confidencialidade e a cláusula no Paris Club, que torna quase impossível renegociar ou reestruturar a dívida. O Clube de Paris é um grupo de 20 países credores, incluindo Estados Unidos, Japão e Austrália. Eles se uniram para auxiliar nações com graves dificuldades no pagamento de dívidas. Quando um país não consegue pagar sua dívida, o Clube de Paris intervém oferecendo novos empréstimos com juros mais baixos ou mais tempo para pagar. É uma forma de países em crise financeira obterem alívio para evitar um colapso total. Quando os empréstimos chineses não incluem cláusulas do Clube de Paris, os países ficam sem esse suporte. Eles não podem recorrer ao Clube de Paris para reestruturar ou negociar suas dívidas, deixando-os em uma situação muito mais complicada. Essas cláusulas ocultas nos contratos chineses são muito perigosas. Eles prendem países sem nenhuma opção de alívio, talvez intencionalmente, para pressioná-los mais tarde. Tudo isso é configurado para proteger os interesses dos credores, ou seja, a China é paga de qualquer maneira, enquanto países devedores como Gana ficam presos com a conta, sem uma verdadeira saída. E é por isso que isso é um problema tão grande. Não há transparência, nenhuma discussão pública e nenhum espaço real para esses países respirarem. É um ciclo que os mantém endividados. Portanto, apreender ativos e recursos nacionais para lucrar é apenas parte da história. A principal razão por trás disso é a geopolítica. Ao bloquear recursos, sobretudo em áreas estratégicas como a África, a China também pode fazer frente às potências ocidentais, como Estados Unidos da América e Europa. A localização de Gana é uma mina de ouro para a China, porque está bem ao lado do Oceano Atlântico. Isso é algo enorme quando você pensa em rotas de envio e portos, coisas-chave para o comércio global. Imagine a China querendo se apoderar dos minerais da África Ocidental, como ouro, bauxita ou cacau. As costas de Gana oferecem à China acesso facilitado para o transporte marítimo desses produtos. É como ter um conveniente cais de embarque ao lado do mar para enviar coisas ao mundo, especialmente para a China. E se as coisas esquentassem entre a China e os Estados Unidos ou a União Europeia, ter influência sobre Gana e seus portos dá à China uma vantagem militar e logística chave na região. Em resumo, a diplomacia da dívida chinesa deu a ela uma enorme vantagem na governança global, permitindo que a China faça praticamente o que quiser. Ao aprisionar países em dívidas massivas e garantir seus ativos, a China ganha influência e controle sobre essas nações, tornando-as relutantes em confrontá-la em questões globais importantes. Por exemplo, quando a questão dos uigures muçulmanos surgiu na Organização das Nações Unidas, a maioria dos países, incluindo muitas nações de maioria muçulmana, que deveriam ter mais empatia pelos uigures, permaneceram em silêncio. Porque eles não querem irritar a China ou arriscar perder o investimento e apoio chinês. Eles evitaram o assunto, alegando que era um assunto interno da China, mostrando como a influência financeira da China pode silenciar até mesmo países que têm conexões naturais com essas questões. Gana e outros países endividados com a China estão cientes da situação. O plano chinês já é conhecido por todos. Grandes empréstimos, belas promessas, e de repente eles assumem o controle. Então, por que esses países continuam buscando dinheiro na China? A resposta é simples. A China não faz perguntas e não é muito intrometida sobre como você planeja gastar o dinheiro ou se o seu governo está aprontando. Sem palestras, sem condições sobre reformas, sem discursos de arrume sua casa, apenas um cheque gordo, sem amarras. Pelo menos na superfície. Gana recorreu ao Fundo Monetário Internacional para empréstimos 17 vezes. Porém, obter recursos do Fundo Monetário Internacional não é tão simples quanto aparenta. Eles sempre fazem muitas perguntas antes de entregar o dinheiro. Por exemplo, eles querem saber todos os detalhes sobre onde o dinheiro será aplicado. Eles estão garantindo que não seja apenas para algum projeto pessoal do governo. O Fundo Monetário Internacional também se preocupa muito com questões ambientais.
Se o projeto interferir com a naturalidade, eles vão querer saber como isso está sendo gerenciado. Além disso, há a questão da transparência do governo. O Fundo Monetário Internacional precisa garantir que o governo esteja usando o dinheiro de forma correta e transparente. De fato, isso pode irritar alguns governos, principalmente aqueles sem um plano ou objetivo claro estabelecido. O Fundo Monetário Internacional pode ser rigoroso, garantindo o uso correto do dinheiro. Para governos que querem dinheiro rápido sem verificações, isso pode parecer um incômodo. Somente quando a economia começa a desmoronar, o Fundo Monetário Internacional e grandes instituições similares intervêm para auxiliar. Eles têm recursos para ajudar países em grandes dificuldades. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional aprovou um pagamento de United States dólares 360 milhões para Gana, como parte de seu programa Extended Credit Facility de United States dólares 3 bilhões. Isso ajudará Gana a se recuperar da dívida e retomar o crescimento econômico. Mesmo sabendo das táticas sujas da dívida chinesa e das altas taxas de juros, muitos países ainda preferem empréstimos da China por razões críticas. Muitos países veem os benefícios imediatos dos empréstimos chineses como dinheiro fácil e grandes projetos de infraestrutura, mas, frequentemente, não percebem as consequências a longo prazo. E há um bom motivo para eu dizer isso. Dos 54 países africanos, 50 enfrentam uma grave dívida com a China. Essa dívida dá à China grande alavancagem, permitindo que eles façam o que quiserem na região. Semelhante a Gana, a China controla as minas de cobre e cobalto da República Democrática do Congo e da Zâmbia, recursos essenciais para a indústria tecnológica global. Eles estão construindo linhas de trem, portos e aeroportos em todo o continente, segurando sua presa tão forte que ninguém ousa desafiá-los. Devido à estratégia da armadilha da dívida, as atividades militares chinesas na África também estão crescendo na última década, o que é um grande alerta para muitos países desenvolvidos, especialmente aqueles contrários à China. Talvez por isso os Estados Unidos da América estejam tentando aumentar seu comércio e envolvimento político em Gana e outros países africanos. Mas para países como Gana, é hora de descobrir se esses empréstimos valem os riscos. No entanto, só o tempo dirá se alguém realmente aprende com esses erros ou não.